também criança, mas exposto a algo que ele não deveria carregar. Enquanto Davi sobe à tribuna para falar de saúde, o Miguel sobe ao púlpito para repetir palavras que ele ainda, às vezes eu acho que ele nem entende. E aí, senhoras e senhores, como é que vão vocês? Eu recebi um link do pastor Carlos Bezerra Júnior, aonde ele faz um paralelo de duas crianças. Uma é já na fase adulta, vamos colocar assim, mas começou como criança. E o outro está ganhando mídia e relevância na internet, até porque viralizou, conhecido como o médico mirim. Dá uma olhada no que o pastor fala. Dois meninos, duas histórias. E uma pergunta que deveria envergonhar a gente, os adultos. O que a gente tem feito com os dons das nossas crianças? De um lado eu vejo o Davi Giordani, 6 anos, de Goiás, chamado de mini médico goiano. A inspiração é quando a gente escuta o dióxido de carbono. Esse menino aqui teve até no Congresso, cara. Deixa eu ver se eu acho algum vídeo dele. No Congresso Nacional, ele estava... na verdade, ele foi no Senado, né? O IAM é uma condição onde acontece é igual um infarto. Necrose é aquela parte do coração e ela morre. Já que ela não recebeu sangue, ela morreu. Não tem mais nada lá. Já era. É impressionante, né, cara? O conhecimento dessa criança. E segundo o que eu estava lendo, ele aprendeu a ler com 2 anos de idade. Acho que é isso. Vamos ver o vídeo aqui do pastor. Ele aprendeu a ler antes dos 2 anos e ele usa o que ele sabe para cuidar das pessoas. Ele Antes dos 2 anos. grava vídeos, nesses vídeos ensina sobre o corpo humano, sobre higiene, sobre como proteger o coração. E isso é muito interessante, cara. Uma criança entendendo do corpo humano. Mas calma aí, porque essa criança aqui não está sozinha. Diferente do outro cidadão lá. Nesses vídeos ensina sobre o corpo humano, sobre higiene, sobre como proteger o coração. Porque os pulmões do bebê ainda não estão funcionando. Fala com calma, com ternura, com aquela curiosidade de quem ainda acredita que o bem é possível. A mãe está sempre acompanhando ali, tem também psicólogos, educadores orientando. Porque dom, gente, dom também precisa de direção. E o que essa família faz é bonito. Na verdade, o que eu vejo é que um herdou aí o talento, o dom, o DNA, podemos assim dizer, da medicina, de médico, e o outro herdou o DNA do Silas Malafaia, mais ou menos por aí. O amor vira fardo, dom sem discernimento vira idolatria. O Davi fala sobre o coração. Porque o pulmão agora está trabalhando. E o Miguel carrega o peso de discursos que nenhum coração infantil deveria suportar. Tragédia total. Principalmente para o evangelho, cara. Falso profeta. Também criança, mas exposto a algo que ele não deveria carregar. Enquanto Davi sobe à tribuna para falar de saúde, o Miguel sobe ao púlpito para repetir palavras que ele ainda, às vezes eu acho que ele nem entende. Enquanto um fala sobre o coração humano, o outro é usado para performar. Esse é um anjo exatamente aqui. Aponta o dedo para ela, tia. E não adianta você vir me dizer que o Miguel tem conhecimento bíblico, porque não tem, cara. Não tem. Já ficou provado desde quando ele surgiu. Conhecimento bíblico, teológico, raciocínio lógico do que é fé, do que é cristianismo, passa longe desse garoto aí. E nós já falamos muito a respeito dele aqui no canal, né? É protegido pela família. O outro é projetado por adultos, muitas vezes pela própria família. A gente transforma a vocação em vitrine. Eu sou profeta, eu sou profeta. E o problema não é o dom. E o mais irônico nesse meio todo, né, o mais incrível, é que pastores, apóstolos, né, bate palma para esse tipo de situação aí que o Miguel expõe. Como se fosse uma obra divina, um talento diferenciado do céu. Não é, cara. Isso é manipulação transvestida de milagre, de revelação. O problema é o que a gente tem feito com ele. Quando o sagrado vira performance, quando um talento infantil é usado para provar poder, ao invés de ser guardado como um presente de Deus, que precisa de tempo, de cuidado, de maturação, isso é preocupante. Como pastor, como pai, como médico, como homem de fé, eu olho para essas histórias desses 2 meninos e fico me perguntando, será que a gente entendeu mesmo o que é dom? Será que a gente lembra que dom sem amor vira fardo? Dom sem discernimento vira idolatria? O Davi fala sobre o coração. Porque o pulmão agora está trabalhando. E o Miguel carrega o peso de discursos que nenhum coração infantil deveria suportar. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, posso pedir, irmão. É uma oferta. Não é só ele, a gente tá vendo aos montes agora na vez.
Um desperta esperança, o outro preocupação. Porque toda vez que a gente usa o dom de uma criança para torná-la aquilo que ela não é, a gente perde um pedaço da nossa humanidade. Enquanto Davi nos lembra que o dom é para servir, o Miguel nos alerta sobre o perigo de adultos transformarem dom em espetáculo ou em fonte de renda. E talvez Deus esteja mostrando para a gente, através deles, que o verdadeiro dom não precisa de palco, precisa de cuidado, de sabedoria e de gente grande o bastante para deixar as crianças serem crianças. Porque quando a gente transforma o dom em espetáculo, o que morre não é o talento, é a inocência. E o verdadeiro milagre não é uma criança falando como adulto, é o adulto ter coragem de protegê-la como criança. Que Deus nos ajude como sociedade. A verdade é, cara, que os adultos precisam ter vergonha na cara, né? Por deixar isso acontecer. Adultos evangélicos, cristãos, pastores, líderes, que se aproximaram do Miguel para tirar proveito. Essa gente não tem vergonha na cara de explorar a infância, né, de uma criança. Agora não está mais sendo considerado como criança, mas foi explorado, partindo da própria família do Miguel. Diferente da mãe do Davi, que ela monitora, né, não deixa virar produto o filho. Por mais que está expondo na internet, mas há uma diferença gritante entre as duas criaturas aqui. Acabei de entrar no recinto. A minha presença lastra nas quatro cantos deste lugar. Entreguei um manto diferente para todos os meus vasos. Os covardes e os medrosos não conseguem entender o que eu estou fazendo. Convido todos aqueles que têm medo a se calar. Mas aqueles que acreditam no poder do meu altar vai começar a me adorar agora. E nessa linguagem eu esmago o caixão de 15 pessoas agora. Ou seja, a gente vê aqui, cara, dois destinos, né, plantados cedo, muito cedo, resultado de uma escolha dos adultos, não do acaso. E se você não entendeu, meu amigo, dá uma olhada de novo no vídeo aí do pastor, porque fica muito bem claro, né, o resultado de uma criação que entende propósito como cuidado, a mãe está por trás, né, fazendo o seu papel de mãe, não dando aquela exposição ao ridículo, deixando a criança falar simplesmente o que quer, mas passando um conhecimento que ajuda o próximo, ensinando a servir ao próximo e colocando no DNA dessa criança, do Davi aí, a maneira, cara, de traduzir o talento em benefício. Já o Miguel é fruto de um modelo totalmente oposto do Davi, colocando o propósito como que se fosse uma vitrine, e a criança, no caso ele aí, aprende que o valor se mede em aplausos, em palanque, em palco, em holofotes, transformando o dom numa verdadeira mercadoria, e infelizmente mercadoria na fé, ou da fé. E o contexto evangélico vira aquele velho roteiro, né, para ele desfrutar disso de uma maneira ridícula. Se tornou uma piada no Brasil inteiro, até fora do Brasil, com toda essa palhaçada que ele fez até hoje. E vem fazendo, isso que é o pior. Poucos aqui estão entendendo o que eu estou fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! Está se transformando num adulto parecido com todos esses outros falsos profetas que a gente conhece e muitas vezes vem parar aqui no canal. Essa linguagem, eu esmago o caixão de 15 pessoas agora!
Já no caso do Miguel, vemos essa corrupção acontecendo em tempo real, e o que mais me deixa pasmo é que isso aí vai ser a futura igreja, o futuro de muitas crianças que estão crescendo vendo essa barbaridade através do Miguel. Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. E existe, cara, para encerrar o vídeo, inclusive, questionamentos que você pode fazer, eu faço quando eu vejo quem que está lucrando de verdade com esse dom exibido na internet pelo Miguel. Será que é só ele que está lucrando ou será que tem adultos escondidos nos bastidores por trás? É óbvio que a resposta eu sei. Mas o questionamento não para, cara. Que valor estamos transmitindo quando ensinamos aí que o palco vale mais que a dignidade de uma criança? Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, barão de guerra. E a pergunta que eu deixo, até que ponto o desespero, a busca por visibilidade substitui o dever de proteger uma criança? Porque o que nós vemos nesse meio evangélico é que quando o dinheiro entra no altar, o que sai pelas portas do fundo da própria igreja é a ética, é a moral. E é isso que mais está corrompendo esse contexto cristão. Sem contar a ganância que é ensinada como educação. E quando se trata de serviço, porque é o meu trabalho, né, profetizar, enfim, trazer revelações, ele troca essa ideia de serviço aí por um espetáculo, claramente nos vídeos dele. Ou seja, ele construiu uma certa hierarquia dentro desse meio, onde o lucro acaba vencendo o humano com mentiras, trapaças, enganação, tudo em nome da fé. Enquanto a mãe do Davi preserva, a mãe do outro lá usa ele como instrumento de ganhar dinheiro, uma máquina de fazer dinheiro, dentro do contexto religioso. Quando se trata de criança, meus amigos, o verdadeiro propósito não é palco, não é holofotes, é a formação, não é curtidas, likes, é a consciência, não é a oferta, mas sim o cuidado da infância. E para você que defende que é um dom, concordo contigo, cara, mas o dom, ele precisa ser defendido. E quando você defende, essa defesa precisa vir acompanhada de sabedoria, que é o que faltou para a mãe desse profeta mirim aí, o Miguel. O contexto religioso jamais pode ser ridicularizado pelo fato de alguém estar ali em nome de uma revelação do divino, em nome do sagrado, trazendo profetadas genéricas, vergonhosas, ao ponto de se transformar numa piada nacional. Proteger criança, meu amigo, guarda isso. Proteger a infância de uma criança não é ser chato, é ser responsável. Denunciar a exploração não é hipocrisia, conforme muitos tentam argumentar, principalmente nos vídeos nossos aqui do canal. Eu encerro dizendo, cara, ou nós tentamos reconquistar a infância dessas crianças como tempo de formação, porque é isso que precisa ser, é o correto, ou continuamos criando adultos, né, formando, né, na verdade, crianças aí como adultos futuro para servir aos interesses dos outros. No caso de uma criança, dos próprios pais ou do líder espiritual que está por trás quando é inserido dentro desse meio evangélico. Agradeço quem mandou esse link desse pastor, né, até a rede social deles, você pode achar como Carlos Bezerra Júnior. Se inscreva no canal se não é inscrito, se já é inscrito, verifique a sua inscrição, deixe o seu joinha que é importante, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.